Eu queria começar esse vídeo com um dado que eu achei na internet, dados reais sobre a taxa de mortalidade no Brasil. Diz bem assim, é só um trechinho. No Brasil, estima-se que o álcool seja responsável por 12 mortes por hora. Em média, são quase 105 mil óbitos por ano. Os homens são as principais vítimas, representando 86% dos óbitos relacionados ao consumo de álcool. As causas mais comuns de morte relacionadas ao álcool incluem doenças cardiovasculares, acidentes e violência. Há um tempo atrás, eu acho que é um ano e meio por aí, eu achei uma influenciadora que o vídeo começava bem assim: o álcool vai te deixar pobre e burro. E eu tava no processo ainda de parar de beber. Eu já tinha diminuído bastante o consumo alcoólico, mas parar mesmo assim de beber. E aí eu fiquei pensando que realmente fazia sentido, que o álcool te deixa pobre, que você gasta uma nota danada e que as coisas não são baratas, drinks alcoólicos, cerveja todo final de semana. Então, e vai te deixar burro. Porque você não consegue raciocinar, você faz coisas impensáveis, inimagináveis e você todo final de semana tá chapado e no início da semana você tá de ressaca e você realmente baixa a tua produtividade e consequentemente o teu desempenho baixa e você não consegue raciocinar, não consegue pensar naturalmente como um ser humano sóbrio. Mas começando, eu acho que desde o princípio, para a maioria da população, o álcool sempre esteve presente na infância da maioria das pessoas brasileiras, pelo menos eu acho, que sempre tinha aquele tio que bebia, aquele vô que bebia, aquele primo que bebia, então sempre tinha nas comemorações, formaturas, casamentos, eventos e sempre tinha. Eu, como cresci numa família muito religiosa, sempre fui muito afastada e você não pode nem pensar no álcool, não pode sentir o cheiro, não pode nada e, e é isso, se afasta e por um lado é bom, pro outro, né, te prende. Mas enfim, eu acho que com isso partiu desde a infância e aqui no Brasil, como eu sou de cidade do interior, não tão interior assim, mas é uma cidade razoavelmente pequena, média, é mais comum as pessoas beberem quando são mais jovens, quando são mais novas. Então, ali nos seus 14, 15 anos, já tá bebendo, é churrasco, bebida. E aí você, principalmente, se você é de igreja, você começa, não, mas um vinhozinho pode. Então começa muito sutilmente, eu acho. E o pior é que a gente não lida como se ele fosse um problema. Ele é um problema, só que a gente fala, não é, porque por mais que seja uma droga, ela é uma droga lícita, tá legalizada, vende em mercados, vende em armarinho, vende em farmácia, eu acho que não, mas vende em tudo quanto é lugar que você procurar, tem álcool. Então a gente não trata ele como se ele fosse um problema, que ele é um problema. Porque se a gente for parar para pensar, tá, qual que é a quantidade de álcool que eu consumo? Independente, semanalmente, só no fim de semana, porque aí as pessoas falam, não, porque eu só bebo dia de final de semana, mas é sexta, sábado e domingo, bebendo os 3 dias. Acorda e ressaca. Para curar a ressaca, toma mais uma. Aí para curar a ressaca do outro dia, toma mais uma. Você enfia porre atrás de porre para tentar curar aquele porre e aí vira o final de semana inteiro. Ou se não, vai, não, mas eu só tomo uma latinha por dia, uma tacinha de vinho. Então, a gente não pensa, não para pensar qual que é a quantidade que a gente bebe. E aí, o que liga a um outro ponto. Se a gente não consegue se controlar nisso, a gente consegue se controlar mais em alguma coisa? Eu tava vendo uma entrevista do Whindersson que ele falou, agora recente, que ele se internou nessa clínica. Ele falou assim, pô, se eu não consigo controlar a quantidade que eu bebo, o que eu consigo controlar na minha vida? Então, são pequenos controles que a gente vai perdendo por conta de uma pequena coisinha que é a bebida, e aí a gente vira numa bola de neve. Enfim, e pode acabar igual ele acabou tendo que ele se internou voluntariamente porque ele viu que ele tinha problema, que ele tinha um problema.
Mas o pior é se realmente não vê. E aí continua. E o problema do álcool é que ele pode abrir cadeias para outras drogas. Eu lembro de uma vez que eu tava num churrasco, não era nem festa e tal, não, era um churrasco realmente, de pessoas da empresa e tal. E aí eu já estava muito alterada de bebida, e meu marido estava comigo. E aí eu sei que começou a rolar um babado pela festa, e eu nunca fui de fumar, assim. E aí eu tava muito bêbada, e eu lembro que eu até caí nessa festa, eu achei que a parede era uma coisa e não era, enfim, caí. Muito fiasco. E aí eles começaram a me empurrar. Ah, não, fuma. Eu falei, não, eu já não consigo mais nada. Não, fuma. E acabou que eu fumei. Então, é isso que eu falo de desencadear outras coisas e outras drogas. Porque quanto mais você bebe, mais o teu corpo se acostuma. Então, aquela quantidade que já era o suficiente passa a não ser, e aí você dobra. E aí, essa outra dose que era o suficiente passa a não ser, e aí você dobra. Esse que é o problema de ter uma cadeia sem fim, que sabe-se lá Deus onde é que você vai parar se você não parar. É só você ver. Quando você tá, igual eu tava nesse churrasco, quando você tá num lugar assim, seja por álcool ou seja por outras coisas, tá todo mundo numa mesma sintonia. Você mergulha naquele, parece que você, eu sempre falei assim, que parece que desce um degrau abaixo. O mundo tá aqui, né? O mundo das pessoas sóbrias e tal. E aí quando você fica bêbado, parece que faz assim, tum, e você cai um nível abaixo. E todo mundo fica meio que naquele submundo, e todo mundo com as mesmas energias, e ninguém liga se tá cuspindo na cara do outro, conversando, e fala perto, e grita no ouvido, e fala coisas simplesmente absurdas. Eu já ouvi tanta coisa de gente bêbada depois que eu parei de beber, né? Já ouvi coisas absurdas porque as pessoas estavam bêbadas e eu não. Mas com certeza, se eu estivesse bêbada, eu não iria me incomodar e ficar chocada com o que as pessoas estavam falando. Mas a pessoa, quando ela tá sob efeito, ela não liga, ela não tem vergonha. E aí entra outro tópico, porque às vezes você, ai não, eu preciso de álcool para eu ser feliz, para eu socializar, para eu me soltar, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, para eu me soltar, eu precisava tomar umas antes para daí eu começar a conversar com as pessoas. E aí entra outra coisa, tá? Para eu socializar, eu tenho que beber. E para eu beber, eu tenho que pagar. E é uma coisa, aquele negócio que a gente falou no início, que o álcool vai te deixar pobre e burro. É uma grana que se gasta. E aí você termina um drink, você pede outro. E você termina uma cerveja e você pede outra. E pede outra, e pede outra, e pede outra. Até tá todo mundo alterado. E aí você consegue socializar, no caso, falar coisa nada com nada. E não se importar e se pendurar nas coisas. E pular na piscina sem camisa, num frio de 5 graus. Sabe, pra quê? Ah, eu preciso disso pra me animar, preciso disso pra conversar, preciso disso pra esquecer a minha vida amorosa, preciso disso pra esquecer a minha vida financeira. Não que essas coisas vão se resolver, mas você vai esquecer de uma forma ou outra. Mas no outro dia vai ter o quê? O problema de você ter gastado dinheiro, tá de ressaca e os problemas ainda continuarem lá. Tanto é que quando eu parei de beber, parece que as saídas ficaram muito mais legais. Parece, você sóbrio, você tem noção de onde que você tá, do que você tá falando, você não vai ficar com peso na consciência no outro dia de, meu Deus, o que eu falei, eu não lembro o que eu falei. E é esse negócio de você realmente se conhecer sem o álcool, como eu sou sóbria, sabe? Como eu ajo, como eu converso, quais assuntos eu tenho. Teve uma vez, e aí o álcool nos faz fazer coisas inimagináveis. Teve uma vez, há muitos anos atrás, que eu já tinha bebido muito, e era só litrão. E eu fui atravessar a rua, eu sei que eu caí no meio da rua, fiquei deitada no meio da rua, olhei pro lado, todo mundo do bar tava rindo. Entende? E a gente se submete a isso, gasta dinheiro pra isso. E pra quê? Pra depois, de novo, numa roda de bebida, contar histórias engraçadas sobre o que você fez quando você estava bêbado. Parece que é um ciclo que se repete. Só que aí entra a questão do ambiente. Beleza, você tá num casamento, você tá em alguma festa que você realmente quis ir, você foi convidado, numa formatura, em qualquer evento assim.
E o problema são as pessoas, porque parece que você não beber te torna um bicho, meu Deus. Então, como contornar as situações em que ficam te empurrando álcool, te empurrando? Você vai numa festa, você tá num lugar, mas por que você não bebe? Mas porque isso é da tua religião? Primeiro, eu acho que a primeira das coisas é você não se importar com a opinião alheia. Eu sei que é muito chato que as pessoas fiquem perguntando, mas o que você toma? E aí, eu geralmente só tomo água, tomo Coca Zero, assim, tomo suco se tiver, agora eu comecei a tomar café. Mas entende, nessas situações específicas em que tem muito álcool envolvido, mas por que você não toma? Então o negócio, eu vi até um vídeo de uma menina falando sobre isso, e eu achei o máximo. Ela falou, se eu tô num casamento, e aí sempre vem o garçom, vinho, champanhe, ela falou, eu pego uma taça e deixo na minha frente, pro garçom não ficar vindo encher e pra ninguém ficar perguntando muito. Teve uma vez, depois que eu parei de beber, teve uma vez que eu fui em um pagode, fui eu e meu marido também já não estava mais bebendo, e a gente foi nesse pagode, a convite de um amigo dele que ia tocar nesse pagode, e a nossa tática foi ficar com um copo na mão. No meu caso, eu fiquei com um copo de água, e eu peço com rodela de laranja, que eu acho que é uma delícia, água com gás. E ele pediu um drink sem álcool, eu acho que era Gatorade com água com gás e limão, se eu não me engano, parecia que era isso. A gente não perguntou, mas o gosto era disso. E aí eu não me importo com comentários, não bebe, não bebo, só na água. E aí, não é que ele ligue, mas é que pra evitar, sabe? Ele já tinha falado que ele tava sem beber e tal, mas o negócio é você ficar com um copo na mão. Se você tem muito problema, tem muita vontade, tem aquela vergonha, enfim, seja o que for, é você ficar com um copo na mão. Pede uma bebida sem álcool colorida. Fica aquele copão, você fica segurando algo e tá tudo certo. Ninguém vai vir te encher o saco se perguntarem. Se quiser falar que é sem álcool, fala, se não, não fala. Entende? Mas essa é uma tática que a gente usou. É você ter alguma coisa segurando, estar segurando alguma coisa, pra não ficar com as mãos abanando, sabe? As mãos livres. Não, tá segurando alguma coisa. Vai dando bicadinhas, ó. Vai dando bicadinhas. E aí você passa a festa inteira, você nem viu. Você sabe a hora de ir embora. A gente foi embora, se eu não me engano, 10h30. Também o pagode começa cedo, né? Acho que a gente foi embora umas 10h30. E nesse horário, eu olhava para um lado, tinha pessoas pálidas já de tanto beber, 10h30 da noite, pálidas de tanto beber. O que aproveita? Entende? Já tava meio respirando mais ofegante, mais, meu Deus, eu preciso achar meu rumo. Outras pessoas triloucas dançando e cantando e esbarrando nos outros, tendo uma falta de educação tremenda. E que você, bêbado, você não liga. E a gente foi embora 10 horas da noite, 10h30. E eu acho isso uma coisa maravilhosa. Você saber a hora que você sai. Você não passar muito. E aí você chega em casa, você consegue dormir cedo, acordar cedo, não acordar de ressaca. Se em dia de semana consegue trabalhar, se final de semana consegue aproveitar o final de semana. É maravilhoso. Além de que você consegue não mascarar os seus sentimentos, você tem um autoconhecimento muito maior. Mas muito maior. Você tá triste? Você não enche a cara. Então você às vezes consegue identificar o motivo da tristeza. Comemoração sempre tem que beber. Pô, comemora de outro jeito. Beija quem você gosta. Sai pra comer alguma coisa. Entende? Você consegue ficar alegre genuinamente. Você consegue identificar. Eu acho que o autoconhecimento aumenta muito quando a gente para com o consumo do álcool. Além de que te leva a não fazer cagadas. Você tá triste? Sei lá, terminou um relacionamento, já tá 1 mês de término. E aí você, triste pra caramba, enche a cara de cachaça, liga pra pessoa. Aí você quebra a cara de novo, você passa uma vergonheira danada. Então eu acho que nos poupa de muita coisa. Você desincha o rosto, desincha a barriga, as pernas, você para com retenção de líquido, você fica realmente uma pessoa mais bonita. Tem vídeos na internet mostrando o antes e o depois, quando as pessoas pararam, sei lá, 1 ano depois de parar o consumo de álcool, a diferença é gritante. A pessoa fica mais bonita. Quando eu e meu marido, a gente começou nesse processo de parar de beber, a gente começou a academia.
E só que era assim, academia dia de semana, cachaça final de semana. Academia dia de semana, cachaça final de semana. E realmente é um negócio que você começa a cuidar do teu corpo fisicamente, levantar uns pesos e fazer uns agachamentos. E aí você pensa, pô, vale a pena gastar 50 numa... Nem lembro quanto que é o valor de caixinha de cerveja, depende muito também, né? Gastar 50 em caixinha de cerveja, 2, 3, para você perder tudo que você ganhou na semana e aí voltar na semana, tentar recuperar, fim de semana, perde tudo que fez. E aí fica um ciclo. Eu acho que a academia ajudou muito, principalmente ele mais a parar. E na minha vida, falando na minha vida e na vida do meu marido, só benefícios. Só benefícios. Para mim é essencial uma vida sem álcool. Não digo que uma vez ou outra eu não tomei um pouquinho de champanhe ou um pouquinho de cerveja, mas nada exorbitante. É algo muito mais controlado e que não controla a minha vida, nem o meu casamento, nem nada do tipo. Então, até o próximo vídeo. Me conta a sua opinião aqui nos comentários.